Boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindos a mais um estudo de Magnetismo e Espiritismo do CEAL. Boa noite, Rose, Euginéia, Francisco. Boa noite. Boa noite, Ana, Rose, Francisco, boa noite a todos e todas. Que hoje a gente possa complementar mais alguma coisa do que a gente já vem vendo e que a gente possa contribuir, colaborar com o aprendizado de vocês. Boa noite a todas e todos. Também faço minhas das palavras que a Ednélia disse. Né? A ideia sempre é essa, né? Da aprendizagem, da colaboração. A gente chama aprendizagem colaborativa, né? Porque né? E a gente está tentando aprender junto. Então, vamos lá, mais um estudo. Boa noite às minhas amigas da coordenação. Boa noite a todos os que nos assistem. Que hoje nós possamos aprofundar mais uma vez os estudos com base em Deleuze. E que nós, pelo menos da minha parte, possamos aprender ainda mais e atualizar o pensamento do magnetismo, conjuntamente com o espiritismo. Uma boa noite, muito proveito para todos nós. Boa noite, Ana Kleber, Elânia, Socorro, Nena, Sueli, Emilce, de quem mais dando aqui? A Eunice Gondim, tá aqui a Sueli Fernandes, Raquel Alves, daqui, Ana Kleber, falei, Sueli, falei, o Roger, Cleonice, Rafael, eu tô tentando olhar aqui pelo Facebook, porque às vezes vocês dão boa noite aqui e não aparece o nome de vocês para mim, então a gente está tentando, a Gardênia, né, também chegando, tá aí dando o Roger dando boa noite a todos. Então, vamos lá, gente. Vamos dar algumas notícias sobre a nossa programação dessa semana e vamos começar. Bom, amanhã temos o estudo da revista, né, às 19, da Revista Espírita, às 19h30, com o tema Baltazar, o Espírito Gastrônomo, parte 2, né, estamos estudando a Revista Espírita de novembro de 1860. Na quinta-feira, a gente está fazendo um estudo maravilhoso que a gente iniciou agora sobre Bem-aventurados os aflitos, né? O tratamento, estudo e aplicação do magnetismo espiritual às 20 horas. No sábado, a gente tem um tratamento espiritual às 19h30. Os últimos serão os primeiros, parte 2. Na segunda-feira, continuamos com o curso, né, de introdução à doutrina espírita. Então, a gente está estudando o Livro dos Espíritos. Estamos ainda bem no início, então quem quiser chegar, pode chegar, que ainda dá tempo. É só ler o início do Livro dos Espíritos e acompanhar o pessoal. E na nossa próxima terça-feira, a gente vai estudar o capítulo 8, né, desse livro que a gente está estudando, do Deleuze, que fala sobre os inconvenientes, abusos e perigos do magnetismo e os meios de precavê-lo. Aí o Pedro Ribeiro chegando, Edneuza, dizendo que a internet está falhando, mas vai dar certo, se Deus quiser. Se alguma coisa sair errada, aí o estudo fica gravado, dá para assistir depois, tá bom, Edneuza? Mas a gente já fica feliz que você está tentando aí conosco. Povo de Icó, que é a Ritinha chegando aí, pessoal do Ceará, né? Viana de Carvalho, grupo Viana de Carvalho. Bom, é isso. Vamos fazer a nossa prece inicial. Hoje eu vou tentar fazer a prece aqui, se Deus quiser, vai dar tudo ok. Então, aqueles que assim desejarem, vamos nos recolher, fechar os olhos, para que possamos nos unir aos nossos anjos. Deus, Pai de amor e bondade, Senhor da vida, mais uma vez te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Te pedimos a Tua bênção, o Teu amparo para iniciar esse estudo. Pedimos ainda, Senhor, o amparo dos nossos anjos de guarda, que eles possam estar aqui conosco, nos envolvendo com seus fluidos salutares,
nos inspirando com seus pensamentos, com seus conhecimentos, para que possamos refletir e levar esse conhecimento para aplicação no dia a dia. Fica conosco, agora e todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Gente, eu adoro essa boa noite da Eudimar, né? Ou seja, boa noite, gente profunda. Acho legal, né? Traz essa questão, vamos refletir. É isso mesmo que a gente vai fazer hoje. Vamos refletir e aprofundar. Mais uma vez, estamos aqui estudando esse livro, né? Que foi escrito por François Deleuze, é uma tradução da equipe do Giacomello. O nome do livro se chama Instruções Práticas sobre o Magnetismo Animal. A gente hoje vai estudar o capítulo 9, que fala exatamente sobre os meios de desenvolver as faculdades magnéticas e como tirar partido desse desenvolvimento, né? A gente vai falar mesmo sobre as correntes, sobre o tato magnético, que a gente já falou de uma forma, que a gente falou até do ponto de vista do espiritismo, como Kardec observa. A gente também fez uma referência com o material de Giacomello, né, com o texto do livro dele, do Cure e Cure-se pelo Passe, e hoje a gente vai trazer o ponto de vista do magnetizador clássico que a gente está estudando, que é o Deleuze. Vou dividir aqui com vocês e aproveito e já passo a palavra para minha amiga aí fazer a introdução ao contexto do nosso estudo. Bom, gente, nosso estudo de hoje é outro muito interessante, porque a gente vê nesse capítulo do livro Deleuze apresentando questões que ele particularmente não conhecia nele, né? No entanto, ele tinha observado alguns outros magnetizadores e que ocorria com eles. Então, assim, é muito interessante você ver que ele não é pelo fato de não entender, porque em determinado trecho ele diz que não entendia, ele talvez não tenha colocado antes, não tenha explorado esse assunto antes, porque ele não entendia. Ele diz aqui, na página 211, ele diz assim: eu mesmo não tenho dito quase nada acerca desse assunto em minha história crítica, por não haver compreendido bem do que se tratava, e porque, não estando dotado da faculdade de sentir em mim os males alheios, nem me havendo exercitado em conhecer a ação das correntes, não podia falar delas segundo minhas próprias observações. Quer dizer, não é porque ele não compreendia, não é porque ele não sentia, não é porque ele não tivesse tido o trabalho de desenvolver em si, que ele não abordou. E aí que ele despreza ou ele não mencionasse. Então, ele foi buscar, né, o conhecimento não pessoal, mas o conhecimento através do trabalho de outros. E isso, assim, é muito interessante. Só para complementar, Ginélia, quando ele fala em Minha História Crítica, foi o primeiro livro que ele escreveu vários artigos sobre o magnetismo, mas História Crítica foi o primeiro livro que ele escreveu sobre o magnetismo, e aí ele diz que não abordou esse assunto das correntes, do tato magnético nele, porque ele ainda não entendia. Esse aí já é o segundo livro, tá? E só foi traduzido esse, porque ele vai centrar bem na questão das práticas magnéticas mesmo, né? Isso. E aí vamos iniciar, né, o que ele fala nesse capítulo, e para que a gente possa caminhar aqui. E aí ele tem aqui o título, são os meios de desenvolver as faculdades magnéticas e como tirar partido desse desenvolvimento. E aí que Deleuze afirma que as proposições de Mesmer não foram bem elucidadas pelo mesmo, mas ainda assim se tem obtido maior êxito em magnetismo devido aos seus efeitos. Como a gente já falou aqui, Mesmer, né, foi quem
quem trouxe o magnetismo de uma forma mais didática. Entretanto, mesmo ele acreditava que magnetizar era uma responsabilidade muito grande, e como realmente é, mas ele acreditava que somente os médicos deveriam magnetizar, uma vez que eles já conheciam a parte de fisiologia, e o magnetismo seria, então, trabalhado para curar. Mas então, ele desenvolveu um trabalho e que ele não abria, ele liberava para que as pessoas soubessem. Então, ele tentou apresentar, né, por várias vezes na academia de medicina e não conseguiu que tivesse crédito o trabalho dele. Mas é isso, só recapitulando aqui um pouco do que a gente já viu. Então, aqui, ele estabeleceu 27 proposições, só que realmente são as coisas que ele fala, ele não destrinchou muito, ele trabalhava com um grupo reservado de alunos, e a Deleuze afirma isso, que as proposições, elas não foram bem elucidadas, né, pelo Mesmer, mas, no entanto, ele não está tirando o valor delas, que realmente, através de várias proposições, é que o magnetismo se desenrolou de forma melhor. Então, ele acreditava que Mesmer era um bom observador e um sábio médico, e por isso acreditava na ação própria do magnetismo em seu poder, efeitos, meios de dirigi-los e na utilidade para o aliviar e curar enfermidades. Então, Mesmer não explicou muito bem toda a teoria dele, entretanto, Deleuze acreditava que Mesmer era um bom observador e um sábio médico, certo? A suposição das correntes que entram e saem, assim como a dos polos, faz parte do sistema geral de Mesmer, né? Pelo que concordo na utilidade de determiná-la, porém se reconhece experimentalmente a emanação de um fluido sutil, e é a essa emanação que se dá o nome de correntes. É bem interessante que depois Kardec, como ele fez toda uma... Ele elucidou muitas coisas que já se pensava. Se a gente for verificar esse texto, muitas coisas que Deleuze fala nesse texto, hoje a gente conhece com algumas palavras diferentes, né? Com algumas situações diferentes, mas é a mesma coisa. Então, assim, e ele fala que as correntes, então, assim, seria através do fluido. Esse fluido sutil já se intuía, já se sentia, né? Esse fluido sutil e essa emanação que se dá o nome de correntes. Então, assim, é o fluido que hoje nós sabemos, né? Depois de Kardec, nós sabemos que esse fluido que ele fala aí, ele é o fluido que existe no nosso perispírito. E esse fluido que se expande e que vai além do nosso corpo, que sai além do nosso corpo, então, assim, são o que ele fala em relação a essas correntes, né, que faz o sistema geral de Mesmer, que Mesmer foi quem falou que esse fluido seria um fluido proveniente, né, o fluido vital, esse fluido sutil que nós emanamos e que nós trabalhamos com ele, nós magnetizadores, e todos nós, no geral, nós nos comunicamos também através desse fluido, através dos fluidos bons ou ruins que a gente emana ou do que a gente recebe. Então, assim, que seria um fluido, um fluido que viria do universo, que estaria comporia o universo. Então, assim, essa questão do fluido é muito interessante, porque depois a gente vê
todo um estudo que o Espiritismo fez e que esclareceu muita coisa. Considera o conhecimento dessas correntes de maior utilidade na prática do magnetismo, certo? Deleuze limita-se a dar o conhecimento desse fenômeno e as observações que proporcionam o melhor êxito no tratamento das enfermidades. Foi isso que a gente já falou, né? Que ele se limita a dar o conhecimento dos fenômenos. E assim, ele aqui nesse capítulo, ele explora bastante a questão do tato magnético. Hoje, a gente dá esse nome de tato magnético. Kardec, no Espiritismo, dentro do Espiritismo, ele fala na dupla vista, ele explica tudo isso como sendo a dupla vista. Então, assim, ele mostra nesse capítulo que a importância de você tentar verificar através das suas sensações o que é que o outro está sentindo. E aí ele diz aqui que todo mundo sabe que os bons sonâmbulos descobrem o ponto onde reside a enfermidade das pessoas, experimentando simpaticamente dores na parte de seu corpo. E aí a gente vem ver aqui que não só os sonâmbulos, eles sentem, né, mas como vários magnetizadores também sentem o que o outro está sentindo. A dor que ele está sentindo, muitas vezes, se reflete no magnetizador. Então, assim, são situações que é preciso que a gente vá se conhecendo você enquanto magnetizador e o seu assistido também, para que você consiga fazer um trabalho perfeito, né? Um trabalho perfeito que eu quero dizer com toda a qualidade possível, certo? Pode passar. Tu leu essa parte dos sonâmbulos? Li, todo mundo sabe. Vale, meu Deus, eu nem Os pensei. bons sonâmbulos descobrem o ponto onde reside. Eu até falei aqui que não só os sonâmbulos, mas também vários magnetizadores que eles sentem também, né? E aí a dor, ou o mal-estar, o que for, do seu assistido. E essa faculdade de conhecer o lugar das enfermidades e a direção que se deve dar ao magnetismo não é uma coisa exclusiva dos sonâmbulos. Pronto, a gente comentou isso agora. Pois se desenvolve também em muitos magnetizadores, quando procuram atentamente dar-se conta das diferentes sensações que experimentam, ora magnetizando diversos enfermos, ora dirigindo a ação do magnetismo sobre tal ou qual órgão do enfermo com quem esteja em relação. Então, assim, uma das coisas que ele chama a atenção é se magnetizar prestando atenção àquilo que você está fazendo, né? As diversas sensações que você possa sentir, tanto em relação a algumas regiões, como de um órgão para outro, você se colocar frente àquele seu assistido e experimentar a sensação que você vai buscando os órgãos. Por quê? Porque em determinado órgão que você tem, que você veja que você sente algo diferente, muito provavelmente é lá que vai estar o problema daquele seu assistido. E aí ele fala também, mais à frente, até em relação aos órgãos que se comunicam, intercomunicam. Digamos que ele diz assim, que quando você vê, por exemplo, uma pessoa que está com um problema no fígado, né? E aí essa pessoa, normalmente, isso reflete na cabeça. Então, sente uma dor de cabeça. Então, há uma relação, muitas vezes, entre as coisas que as pessoas sentem.
digamos, às vezes uma pessoa está com dor de cabeça, com uma enxaqueca, com algo assim, e a gente só trabalha a cabeça para aliviar e tudo mais. Tudo bem que se faça, mas aí você tem que buscar também a relação de onde pode estar vindo essa enxaqueca, essa dor de cabeça, que pode ser através de um outro órgão que não esteja funcionando direito, né? E aí é bem interessante que ele fala para se buscar essas sensações, tanto através de órgãos, né, de um órgão para o outro, quanto também de um assistido para o outro. Então, de que maneira, as maneiras como você pode e buscar essas sensações são diferentes, né? E ele diz que essas se desenvolvem também em muitos magnetizadores. Quer dizer, mais na frente também ele fala que muitas pessoas, elas sentem imediatamente, mas tem outras que elas são, essa faculdade, ela é desenvolvida. Então, é bem interessante que a gente veja isso. Ele, inclusive, lá na frente fala até no tempo que você vai buscando um tempo tal, para experimentar. E eu achei bem interessante também quando ele fala nessa questão do tempo, que é bem, Kardec fala isso em relação ao desenvolvimento da mediunidade, né, que você faça diariamente, tudo. Então, assim, ele fala também num trecho aqui desse capítulo, na forma como você pode ir tentando desenvolver essa faculdade. Tá? Há magnetizadores que sentem a dor em algum ponto do seu corpo ao colocar a mão sobre um determinado mal do enfermo. Entretanto, há outros, mesmo experientes, que não sentem nada. E aí Deleuze crê que pelas sensações que muitas vezes teve, poderia ter desenvolvido essa faculdade se tivesse focado no exercício da mesma. Quer dizer, a gente cai mais uma vez na mesma questão, que é uma faculdade que é passível de desenvolvimento, né? Então, mas eu não sinto nada, eu passo um dia, passa outro, eu não sinto nada, mas assim, é perseverar que uma hora você vai começar a sentir, e a partir do momento em que houver um desenvolvimento, vai ser mais fácil de sentir futuramente. Ok, vou dar continuidade. Gente, esse término aí da Ednélia sobre sentir, eu sou um exemplo de quem não sentia absolutamente nada e isso demorou, né? Ao ponto de achar que eu não estava conseguindo magnetizar ou sentir pelo tato, né? Pelo tato magnético. Mas isso, com o tempo, você vai sentir, mesmo que seja sutilmente, que a gente vai ver nesse capítulo, o tato magnético tem várias formas de você sentir e sensações que você vai adquirindo. E aí hoje eu sinto alguma coisa, mas não sinto tanto quanto um sonâmbulo ou quanto uma pessoa, né, que tem sensações mais, digamos assim, mais fortes, tá? Então, é assim mesmo, né? Com o tempo a gente vai conseguindo. Bom, aí na continuidade do texto, o Deleuze vai colocando, vai aprofundando essa questão até chegar à questão do tato, né, que é as sensações, tá? Aí, quando ele diz, quando o homem se coloca por vontade própria em um estado diferente do habitual, fica suscetível de impressões, sensações em relação ao assistido, conforme o seu grau de sensibilidade e poder de concentração. Ou seja, esse homem que por vontade própria quer, digamos assim, expor, colocar para fora, quando ele no livro diz uma palavra mais interessante, ele lança, né, dirige para fora o fluido que está nele, né? Esse homem que se coloca por vontade, ele magnetiza. Então, esse homem, essa mulher está magnetizando, né? E sente algumas sensações. E fica suscetível de que essas impressões aumentem, né? Em intensidade, em volume, né? Assim, e
e o grau de sensibilidade. Agora, tudo isso vai depender do grau de sensibilidade, né, que a pessoa tem. E da concentração, né? O poder de concentração, que é também algo que a Ednelia acabou de dizer, algo que a gente desenvolve. Porque às vezes a gente diz, eu tenho tanta dificuldade de me concentrar, até quando eu vou ler um texto. Às vezes você está menos concentrado, às vezes você está mais concentrado, né? Quando está estudando. E aí, nesse sentido, é um exercício, e é um exercício de perseverança, não tem outra forma, né? Então, quando o homem magnetiza, ele está, de fato, por vontade própria, né, querendo realmente dar atenção a um assistido ou algum objeto que ele quer magnetizar, e aí ele realmente consegue lançar esse fluido, tá? Aí, esse estado e as mudanças, impressões e sensações que ocorrem em quem magnetiza são impossíveis de descrever, porém, são reconhecidos com muita segurança por aqueles que observam em si. Então, assim, antes de tudo, né, nós somos observadoras, né? Magnetizar é observar muito. Então, esse estado de estar magnetizando, de estar se concentrando, para que sintamos, né, impressões, que a gente vai já ver. Quando você sente as impressões, você sente dos seus dedos, né, que é o digital, ou da palma da sua mão, você sente que está lançando dali fluidos, é muito interessante. Então, eles assim, são impossíveis de descrever algumas sensações, mas quem está observando vai reconhecer em si mesmo essas sensações. Por quê? Porque elas são sutis e só com observação, com exercício, você vai considerar. Por exemplo, tem uma forma que é uma coceirinha. Você sente uma coceirinha no dedo, na mão, em algum lugar, e você... Não, foi sei lá, uma poeirinha, você pode até dizer, foi algo assim. Se você não estava prestando atenção e não vê que isso pode se repetir e se repetir, você não está atento a essa sensação, aí você pode deixar passar. Mas a ideia é observar tudo isso, né? Tá certo? Pode passar. Pronto, então a gente está falando de quê, né? Dinelli até disse, mais para frente a gente vai ver o nome. Tato magnético, que a gente chama hoje de tato magnético, porque, né, vem de tato mesmo, de sentir, né? Sem tocar, a gente vai passando a mão suavemente, né, do corpo do assistido, desde o coronário, vai passando por todos os centros, né, pelas laterais, onde você sentir a necessidade de passar a sua mão suavemente. Foi por isso que ele disse, esse tato suave pode ser mais útil e tantas possibilidades que o magnetizador pode ter, posto que permite conhecer o lugar e algumas vezes a natureza da enfermidade, pressentir uma crise que se prepara, julgar o momento em que outra se termina e escolher como por instinto, olha aí, instintivamente você pode escolher os procedimentos mais apropriados para dirigir bem a ação. Então, gente, o tato magnético, a gente vai ver, vai aprofundar no texto, é muito, muito, muito importante. E ele é tão importante na mesma medida em que é importante você fazer uma boa relação com o seu assistido. Porque na medida em que você faz logo essa relação, a relação magnética, né, que a gente já aprendeu, você tem possibilidade de desenvolver mais o seu tato, né? Inclusive sentir, né, o que foi dito aí, como o sonâmbulo sente. Ou seja, sua mão pode parar de repente, sem que você pare, ela pode parar instintivamente num órgão, ela pode parar num centro vital desses, né? E você imediatamente precisa registrar isso para ver se ali está a enfermidade. Como o exemplo da Ednélia, a pessoa está com dor de cabeça, você pode não sentir, inclusive pelo tato, nada quando passa a mão na cabeça, no frontal, né? Mas quando você passa no gástrico, né, no estômago, e você pode sentir alguma coisa. Pode ser que a causa da enxaqueca, da dor de cabeça esteja aí.
né? Então, assim, é muito, muito, muito mesmo importante essa questão do tato, tá certo? E aí, com o desenvolvimento dele, você pode até descobrir a natureza da enfermidade, pressentir uma crise, né? Você já, de alguma forma, pressente uma crise, aí eu acho que também tem a ver com aquilo que ele disse no slide anterior, né? Que, segundo o grau de sensibilidade também da magnetizadora aí, no caso, né? Tá certo? E o mais importante, gente, vocês veem tudo, né? Você faz o tato, pode sentir onde está a enfermidade, qual é a natureza dessa enfermidade, e ainda mais descobrir quais os procedimentos. Então, se você percebe que a enfermidade é a dor de cabeça, tem relação com o estômago, claro que você vai trabalhar ali, né? Então, os procedimentos. Você já tem o apêndice da técnica, que vai te ajudar, né? É importante, o magnetizador se prepara antes, ele sabe mais ou menos, até pelo diagnóstico, né, de que do que a pessoa precisa, mas pelo tato ele vai saber mais coisas. Ou às vezes não se sabe ainda a enfermidade, e pelo tato é possível até, né, que se tem um diagnóstico, comparar com o diagnóstico futuro, que é importante ter o diagnóstico médico, né, que é para a gente comparar também, né? Tá certo? Então é muito, muito importante. Os resultados desses conhecimentos, os resultados desses conhecimentos é fruto de suas pesquisas observando outros magnetizadores. Então, isso está dito no texto, né? Que Deleuze fala com propriedade, né, a partir das pesquisas dele, da observação que ele fez, dos estudos que ele fez em relação a outros magnetizadores. Pronto. Agora sim. Pronto. Essa disposição se compõe de uma intenção bem determinada, que não admite a menor distração. Gente, isso é tão importante, eu grifei aqui, porque a gente está falando de mudanças, de sensações que vão acontecer na gente. E o tato magnético, a gente vai ver também mais à frente do texto, não é só através da mão, né? Tato magnético, como a Ednélia também já falou, ele pode ser naturalmente sentido no próprio órgão. Mais na frente a gente vai ver dores que você sente, né? Magnetizando assistidos, que você sai com mais cansaço ou sentiu alguma dor e depois você vai saber que tem relação com aquilo. E aí a gente vê em Kardec a questão da dupla vista, como disse a Ednélia, né? Mas é algo natural do magnetismo, né? Então, isso é muito importante, porque são mudanças, né, que o magnetismo vai fazendo acontecer na gente, né? São muitas questões para se descrever, porque cada indivíduo também vai ter suas particularidades, cada magnetizadora vai poder sentir de forma semelhante ao outro, mas também vai ter suas particularidades, né? Então, é uma disposição. Agora, essa disposição que ele diz aí se compõe de uma intenção bem determinada, que não admite a menor distração. Então, assim, a primeira vez que eu li isso, eu disse, não vou conseguir, porque a menor distração, de repente, eu estou magnetizando ainda ali, mas um barulho, alguma coisa, não é nem barulho, às vezes a sua própria cabeça é barulhenta, né? Às vezes nossa cabeça é muito barulhenta, né? Nossa mente, nosso espírito pode te distrair, né? Então, quando ele diz a menor distração, sem que para ele tenhamos que fazer qualquer... É bem assim, você fica imaginando que não. Mas a questão é de exercício de concentração. Se você consegue estar concentrado o máximo possível, o esforço de concentração já é e com a intenção, a vontade do bem, né? Todas aquelas características que a gente sempre coloca, então você está, né, com a disposição de magnetizar, tá certo? E aí, de um vivo interesse que nos inspira o enfermo e que nos atrai até ele, e de uma confiança em nosso poder que não nos permite duvidar que conseguiremos aliviar. Então, assim,
Claro que a gente tem pequenas distrações, mas assim, a gente está ali com o interesse de fazer o bem, né? Com o interesse de naquela pessoa, naquele momento você está com aquela pessoa pensando nela, na enfermidade que você quer aliviar, tá? Então tudo isso vai fazendo com que a relação seja mais forte, né? Por isso que ele diz, nos atrai até ele, né? E outra característica é a confiança em nosso poder, porque assim, não é o poder, essa palavra poder pode soar de várias formas, né? Mas é a confiança de que ali você está magnetizando. Você está com realmente a habilidade, a capacidade, a possibilidade de estar realmente lançando fluidos para aquela pessoa, desejando o bem, fazendo isso com vontade. Então, aí você tem que confiar nos seus estudos, no seu esforço, você tem que confiar em tudo isso. E nós, espíritas, muito mais confiamos nos nossos guias, né? A gente nunca está sozinha. Então, a confiança que se tem ao lançar-se magnetizadora, no meu caso, eu acho que na maioria dos espíritas, é uma confiança muito grande de que não estamos ali sozinhos, que o poder é só nosso, né? Que a gente tem, sim, que fazer, mas com a companhia, a presença e os fluidos espirituais misturados aos nossos, né? Que a gente chama de magnetismo misto. Aí vem também essa questão das mudanças morais, né? Além das mudanças morais, há certos sinais físicos. Suas mãos esquentam e parecem emanar das mesmas uma ação vital. Aquilo que eu comecei a falar, né? Então, assim, claro que a gente precisa dessas mudanças. Você desejar o bem, você ter boa intenção, né? O enfermo lhe inspirar uma vontade de ajudar. Tudo isso são possibilidades, né, de você realmente estar em sintonia, né, e tentando mudar moralmente, né, além de tudo. E também esses sinais físicos mesmo, são físicos, né? Isso é importante. E a gente vai, com o tempo, observando isso. Tá? As mãos esquentam, as mãos podem... Às vezes não é um... Às vezes... Por isso que é difícil de descrever, como diz o texto. Às vezes não é esquentando, às vezes é como se tivesse uma ardência, uma coceirinha, uma coisa assim. Aí ele vai descrever mais para frente algumas coisas, né, que você sente, mas são efeitos, né, são sinais físicos, tá? E você sente como se tivesse realmente alguma coisa sendo, né, lançada, que são os fluidos. Pode passar, minha. Pronto. Aí ele vai descrevendo, né? Algumas pessoas sentem esfriar quando cessa a ação vital. Então, você está com a mão ali ardente, quente, né? Então, com o passar do tempo, as suas mãos esfriam. Então, é outro sinal de que realmente ali estava concentrado o poder fluídico. E depois passa, né? Depois da magnetização. Outras sentem uma certa atração entre as mãos, como se o fluido passasse de uma mão para a outra. Né? Acho que até a Dinélia fez aquele exercício, né, que você tenta aproximar as mãos e sente, entre um e outro, você sente que há como um imã atraindo as suas mãos. Né? Porque aqui, entre um e outra, existe um fluido, né? E existe até uma técnica, né? E você tenta fazer uma criação fluídica, né? Aqui tem um fluido e você tenta fazer essa criação e jorrar sobre a enfermidade. Deixa eu só fazer uma parte, Rose, porque como eu coloquei esse trecho desse jeito, é isso, mas não é isso que ele quer dizer no livro. Porque ele diz que quando você está magnetizando, por exemplo, o estômago de uma pessoa e coloca a mão nas costas, o fluido, ele atravessa, como se atravessasse o estômago e tocasse a outra mão do outro lado. Então, é uma espécie de sensação que você sente, mas exatamente por isso, porque você sente essa questão do imã da atração que a Rosa explicou. Eu vou depois ajeitar esse resumo aí.
Aonde dá o segundo? Era exatamente, ó, algumas pessoas sentem uma certa atração entre as mãos, como se fosse passar de uma mão para a outra, mas é quando está magnetizando, né? Aí coloca a mão, eu tô botando, bota a mão na frente do estômago e a outra nas costas, aí é como se ela atravessasse até o corpo da pessoa e tocasse do outro lado. Mas exatamente por esse efeito que você explicou dessa atração entre as mãos. Eu ia até fazer essa leitura aqui, mas é isso aí mesmo. Mas eu estou falando do exercício que você faz em que há uma corrente magnética ali entre uma mão e outra. E aí não está errado aí no resumo, né? Existe essa atração entre as mãos e outra, né? Mas o que ela está dizendo é na hora de magnetizar, você tem o órgão, né? Você tem ali entre a mão e a outra mão o órgão, né? Assim você estava falando, né? Ok. Dicas de recobrar as propriedades magnéticas, repouso e passeio ao ar livre. Gente, isso é muito importante, muito, muito, muito mesmo. Eu tenho algumas enfermidades, eu tenho até conversado muito com a Ednélia, tenho magnetizado um assistido e tenho ficado muito cansada, né? E pode ser também a questão, né, de estar sentindo alguma coisa do assistido, pode ser também questão emocional, né? E só que fico muito cansada, né? E geralmente a gente nem cansa tanto. É também o dispêndio físico, né? Pode ser devido à técnica, mas não, a gente acredita que é o dispêndio fluídico também, né? Da magnetizadora, no caso. Então, o que eu tenho feito? Como eu estava fazendo de tarde e depois já tenho que trabalhar, eu ia direto, né? Então, agora eu tenho passado, que até no livro diz, passar 1 hora, né, de repouso, ele diz mais ou menos, né, 1 hora de repouso, ou você ir lá no jardim, ou dar uma caminhada na rua mesmo, alguma coisa assim. Então, hoje, por exemplo, eu deitei, fiquei até relendo o texto, né, deitada, descansando, e me senti muito bem. Então, realmente, gente, precisa recobrar as suas forças, com repouso, vai abraçar a árvore, lembram, né? Abraçar a árvore, vai ver planta, ver coisa bonita, descansar, porque A realmente Tati, que gosta do banho do mar. tomar, exatamente, tomar um banho de correntes, né, livre, e isso é bom. A gente sente, isso também são as sensações, viu, gente, que é possível a gente sentir esse cansaço. Então, precisa, sim, de repouso. Assim como precisa cuidar do corpo, exercícios físicos, que eu estou me cobrando, né, pelo menos caminhadas. Você precisa estar bem, né, do corpo também, porque é material, né, é algo que faz parte do corpo. Ok? Pronto. Então, para restabelecer uma relação profunda e necessária para a aplicação do tato, né? Então, você está cansado, você precisa se restabelecer e restabelecer uma relação profunda e necessária, né? No caso do tato, tem que fazer essa relação com o assistido, no caso, né? Coloca-se à frente do assistido. Então, essa é uma técnica do Deleuze, né? Pode ter outras, mas o que Deleuze nos ensina? Você fica de frente, né, com o assistido, segura nos dedos polegares, que é a cara da Ana, né? Segura no ombro os dedos polegares, dirigir sobre o assistido, vontade firme e concentrar a atenção. Então, a relação magnética, você vê aí que ele toca, né? Pega nos polegares, mas nem sempre a gente conhece, vai tocar e tudo, né? Então, mas você tem essa forma de fazer a relação pela vontade, pela concentração, pela atenção. Então, você está lá e nós, geralmente, estamos com assistida, a gente começa com a prece, não é? Então, a gente já faz aí uma maravilhosa relação, porque a gente está ali conectado com os bons espíritos e com a pessoa em prece, como uma corrente de prece. Mas você podendo, você faz isso, toca no ombro, toca nos polegares, né? E aí vai fazendo realmente aquela conexão com a pessoa. E aí ele diz, né?
O que você vai fazer também para essa relação profunda? Passes ao longo dos braços, né? Por diante do corpo, da cabeça aos pés, ou pelo menos até os joelhos. Então, aí você já está fazendo o que a gente faz comumente, né? A aplicação do tato magnético. Que aí você vai do coronário, né, da cabeça mesmo aqui, né, você vai desde a cabeça passando lentamente a mão, né, por todos os centros, por todo o corpo, pelos braços, né, pernas, porque aí você, esses passes, né, que são lentos, é apenas o tato, para você ir sentindo, né, aquilo que a gente disse anteriormente, né, o que você vai, qual é a sensação que você vai ter e em que lugares, né? Eu só ia colocar, amiga, que tem uma diferença, que aí realmente eles aplicavam os passes para fazer o tato. Ele ainda vai fazer, eles aplicavam essa relação dessa forma, que aí por isso que é diferenciada, né? E a gente tem o costume de primeiro fazer o tato para depois. A gente faz uma relação, mas a gente não aplica, né, esses passes. Aí por isso que a gente vê essa diferença nítida entre o que a gente está fazendo hoje e o que ele fazia à época. Uhum, certo. Pronto, aí depois continuar com passes a uma curta e uma maior distância, né? Que é essa a questão que hoje a gente chama dos ativantes e os calmantes, né? Um passe aproximado é o ativante e o passe à distância é o calmante. Pode passar. Aí mais três coisas, que é tomar cuidado de observar todas as sensações em si. Então, ele está insistindo nisso. Por quê? Porque você tanto está observando as suas habilidades, sua capacidade de magnetizar, o que você consegue observar, quanto aquilo ali tem que ser o registro do que você vai sentir no assistido para ajudá-lo, né? Então, você precisa tomar bem cuidado de não deixar de registrar essas observações das sensações que tem, né? Essas relações podem dar-se desde a primeira sessão, mas também entre 8 a 10 sessões, né? Então, estamos falando de relação, nem sempre na primeira sessão você consegue, né, observar, sentir muita coisa. E com o tempo, né, o tempo sempre é um grande aliado, né, e aqui muito mais. Quanto mais você se aproxima, quanto mais você ora, quanto mais você repete as técnicas, né, quanto mais você se concentra, e aí mais você vai poder sentir. Por isso que ele diz, né, 8 a 10 sessões, ele dá esse dado, né, mas vai depender muito da particularidade também de cada magnetizador. Aí, né, como tudo, necessário paciência e perseverança para conseguir o intento. Então, é assim, a gente, às vezes, conversando entre nós, né, diz, meu Deus, eu tenho uma assistida, eu tenho um assistido que eu estou percebendo, assim, que eu não estou conseguindo, né, tudo, aí vem uma pessoa como a Ednélia, por exemplo, diz paciência, perseverança, não é assim não, tenha calma, você precisa perseverar. Então, você vai aprendendo que, e a gente que sabe que tudo é no tempo de Deus, né? E que, embora você possa estar há um ano magnetizando uma pessoa, né? E você vê que não está algum alívio, você vai perceber que a pessoa tem aqui e acolá. Mas, de repente, aquela doença, como a gente sempre diz aqui, não é uma prova, né? Então, você vai abandonar a pessoa, o assistido, ou dizer, não tem jeito porque é uma prova, ou não estamos conseguindo, né? Então, aí é interessante que Deleuze tem consciência disso. Muita paciência e perseverança para você conseguir. E isso se liga àquilo que a gente falou lá na frente. Você tem que ter confiança também no seu magnetismo, no seu próprio estudo, na sua própria, que chama poder, né? E aí, tendo isso, você tem mais possibilidades de conseguir, né, o seu objetivo de, pelo menos, aliviar aquele assistido, aquela assistida. Então, mais
cada caso tem a sua particularidade, suas características, assim como cada magnetizador e cada magnetizador. Gente. Só reforçando essa última fala, só reforçando essa última fala da Rose, eu achei tão interessante, porque ele sempre fazendo uma autocrítica, né? E eu achei muito, muito legal. Ele diz aqui, para ele está falando do autor do livro que ele se reporta para o contexto. Ele diz assim, seria preciso saber se o que não lhe tem alcançado, depois de todas as tentativas, né, que ele sugere, que aquele que não tem alcançado não tem carecido, como eu, de paciência e de perseverança em sua indagação. E se o seu costume de magnetizar sem dar-se conta de suas sensações não lhe tem impedido seguir a marcha necessária para desenvolvê-las. Quer dizer, é bem interessante, né? Então, assim, o costume de magnetizar sem se incomodar com o que possa estar sentindo e sem ter a perseverança e a paciência, né? Muito interessante. Bom, gente, a gente está bem... faltando um pouquinho de tempo ainda, falta eu e o Francisco, mas eu não queria deixar de responder algumas perguntas para dar a abertura, então vamos tentar correr aqui, tá? Nas explicações. Ednélia, tem uma pergunta aqui que colocou assim, ó. Ednélia, a regra geral é sempre fazer o tato magnético para identificar as possíveis desarmonias dos centros vitais? Sim, sim. Na realidade, a regra geral é essa. Se faz o tato, se verifica quais são as harmonias que você se você constatou, para poder saber de que maneira vai fazer. Mas como a Rose falou também, a gente já tem que ter o cuidado de já saber o histórico, as doenças. Então, assim, tem todo um contexto, né? Tudo junto. Tem outra aqui que é da Júlia. Ednelli Rose, sente dor no estômago enquanto está magnetizando. É sintoma de doação de fluidos ou é fome mesmo? Depende, né? Se tu não comeu... Ser uma coisa, outra, duas coisas juntas, né? Vai, gente, agora sério. Não, mas fala sem aí. brincadeira. Mas assim, a Rose Sem falou uma coisa. brincadeira. Diga, Ela sempre fala isso, que cada caso é um caso, né? E cada situação é única, né? Então, assim, bem por aí, né, Rose? Tem uma outra da Socorro aqui que diz assim: quando você não sente uma sensação, mas vontade de fazer uma determinada fricção ou arrastamento em alguma parte física do assistido, é uma espécie de intuição? Rose? Vai, Rose. A Ginela já falou, vai. Desculpa, porque eu estava engolindo riso, porque alguém falou aí que, na dúvida, como um cuscuz. Oh, meu povo. Desculpa, socorro. Ai, meu. Pô, Olha aí, Francisco, vai. assim, Francisco, responde aí. Deixa a Rose engolir o cuscuz dela aí. Eu penso que é uma intuição, Socorro. Você está sendo assistida pelos bons espíritos, pelo seu anjo de guarda, e você tem uma intuição de fazer determinados procedimentos, processos magnéticos. É isso mesmo. Aí o Roger colocou na observação, eu já tinha falado que não sinto muito quando faço tato magnético, mas na semana passada, usando, estava magnetizando, senti uns arrepios nos braços. E percebi que esse arrepio sempre vinha quando estava dispersando no esplênico. E é isso mesmo, a gente vai se conhecendo, vai sentir. As sensações, elas não se resumem a só calor e frio ou dor. Elas podem ser outras coisas, como a Rose colocou, uma cócega nos dedos, né? Um tilintar nos dedos, um tremido, que geralmente não acontece, aí aparece. Então tem que prestar atenção, você tem que prestar atenção no seu corpo. Aqui outra, Rose, pode fazer o autopasse para tirar as energias quando sente fatigado ou cansaço após a magnetização?
Olha, eu mesma já fiz em mim, assim, o que você está chamando de autopasse, alguma coisa assim, algumas vezes eu sinto algumas dores, né? Então eu começo a tentar fazer uma dispersão ou com água, né? Eu gosto muito de, ao estar sentindo alguma coisa, eu vou logo para o banho, né? Que eu acho aí sim é um autopasse, né? De que um alto assim, a água sempre para mim traz uma energia muito grande, né? Uma coisa muito boa para tirar o cansaço. Mas se você tiver possibilidade de ter uma magnetizadora, um magneto perto, para lhe fazer, né? Como a gente diz, faz uns dispersivos aqui em mim, né? Para lhe ajudar, porque ele está com os fluidos próprios, eu acho melhor, né? Porque a gente, né? É bom. Mas se não, eu já fiz e já senti dor no estômago, como diz, alguma dorzinha assim, e fiz alguns movimentos que passou, né? Mas eu banho também. Certo. Tem mais umas três aqui que eu vou colocar numa só. Essa aí, acho que foi a Irã. Eu sempre faço específicos rápidos antes de fazer o tato, é certo? Ana, eu aprendi que quando não conseguimos detectar nada no tato magnético, devemos aplicar alguns dispersivos e fazer de novo o tato. Isso procede? E aí, mais um comentário. Os dispersivos são para dispersar os fluidos deletérios para poder se entrar em reação com o assistido. Assim, a gente aprende algumas maneiras de fazer a relação e fazer o tato. No nosso caso, a gente faz a relação magnética, prece, relação magnética, e depois a gente faz o tato. Por que a gente não dispersa antes? Exatamente para você sentir o assistido como ele está. Porque quando ele chega para você e você faz um tato, você vai sentir todas as desarmonias dele, né? Depois, aí como é essa questão do eu sempre faço os expressivos antes de fazer o tato, isso aí você não vai sentir ele como ele tá. Você pode fazer outros tatos durante o magnetismo. Por exemplo, se aí você aplicou dispersivos, aplicou perpendiculares, né, em posição, aí depois você vai fazer outro tato para ver se faz alguma diferença do inicial para aquele que você está fazendo naquele momento. Então, aí também pode ocorrer isso, que às vezes você não está sentindo nada, então você pode fazer, porque como é que Kardec, ou desculpa, Deleuze estabelecia a relação? Ele já aplicava uns passos para estabelecer a relação. A relação dele era fazendo esses passos, então você pode fazer isso também. Aí você vai estabelecer a sua referência, né? A sua referência de o que é melhor para você. Por isso que eu disse que pode haver algumas diferenças de aprendizado em relação à questão das ordens, né? De relação, tato. No nosso caso, a gente faz isso: relação, tato magnético, procura perceber os centros, e aí a gente vai aplicar as técnicas, né? Mas isso pode ser feito também, e você vai se encontrar, tá bom? Depois você vai se encontrar. Não sei se as meninas querem completar, Francisco, dar outras dicas. Bom, eu acho que acabou, né? Eu acho que a gente pode ir já para a próxima. Aí eu vou passar a palavra para o Francisco e abrir o texto. Ok. Peraí, Francisco, eu vou só mudar aqui o slide, que eu sei que o teu é o Tá, próximo. Eu tinha deixado no que termina da. Tá aí. pronto. Enquanto a gente inicia, eu queria destacar que Deleuze vai, ao longo desse texto, construindo um reforço da ideia da relação entre o magnetizador e o assistido. Aí o tempo todo ele vai salientando a questão do tato magnético, da concentração, né, da relação entre o assistido e o magnetizador. E aí é por isso que as falas, elas um tanto quanto se repetem, porque ele tem esse cuidado de fazer esse reforço para que nós tenhamos esse cuidado. Me ocorreu agora, talvez seja até uma coisa, não seja nada de novo, alguém já tenha pensado nisso,
O tato é um dos sentidos do corpo humano. Eu estava pensando nisso agora, mas assim, aí você deve pensar assim, mas na relação do tato magnético não há o tato físico, né? Sim, não há o tato físico, mas há o tato fluídico. Há uma interação entre fluidos, então há um tato. Porque quando Na ele verdade, estabelece... Oi, Ana, pode falar. não, eu queria até aprofundar, mas depois eu falo sobre isso, Não, pode pode falar. falar. Complete. Eu só ia dizer que é mais, né? Ele é um sentido espiritual, né? Ele faz parte do Exa- sentido espiritual. É como Kardec coloca lá, ele é um sexto sentido. Tá, não tinha lembrado disso. Então a gente, daí foi bom a Ana ressaltar essa ideia, esse conhecimento de Kardec, porque ressalta a preocupação, o cuidado que a gente deve dar a essa questão do tato. Como é um sentido, ele vai diferir de pessoa para pessoa, né? Uns vão ter mais, outros vão ter menos, mas segundo Kardec, todos podem ter, né? Porque ele é passível de desenvolvimento. Então, o texto começa dizendo assim: após a relação magnética, que é o primeiro contato, que é a primeira interação entre o assistido e o magnetizador, há três maneiras pelas quais pode se dar o tato magnético. Então, ele vai dar três. A primeira delas é o primeiro e mais conhecido, é passando lentamente as mãos pela frente do enfermo a 3 ou 4 polegadas de distância. Sentirá diferentes sensações na palma da mão ao passar pelo órgão afetado. Essa distância é de aproximadamente 10 centímetros, é muito pequena, né? Essa sensação de você sentir o órgão também, ela já é própria de quem já está com tato mais desenvolvido. Mas todos nós podemos desenvolver esse tato. Agora, vai depender do esforço, da dedicação, da perseverança, que é o desafio da gente é encontrar esse meio termo, né? Então, a primeira, a gente vem do coronário, vai fazendo os centros vitais frontais, né? Tentando sentir os centros. E aí, por meio das sensações que você sente, você vai percebendo que um ou outro centro possivelmente pode encontrar-se em desalinho, em desequilíbrio, né? E aí esse centro vital, né? Você pode também relacionar algum órgão físico indeterminado, em particular. Por exemplo, tem algumas pessoas que têm um tato mais aguçado, como o Jacó. Ele conseguiu perceber, por exemplo, que uma mulher que ele assistia não tinha um dos ovários. Mas isso é um grau de percepção já bem aguçado, né? O que a gente pode se esmerar para começar é se esforçar e tentar sentir primeiro a sensação de térmicas, os calores, os frios, né? Os temores, as sensações de agulhada, enfim. Ele vai dizendo aí na parte final as sensações: frio, calor picante, coceira, indicará o lugar do mal onde se deve agir, né? Você vai percebendo pelo tato aonde está essa deficiência, em que órgão, em que centro está essa deficiência. Pode passar, Ana. Pode passar. Pronto. A segunda maneira de você desenvolver o tato é sentir dor ou sofrimento nos próprios órgãos do magnetizador, que correspondem aos do enfermo. Pode indicar o lugar e a natureza do mal. Pode se sentir do mesmo lado do órgão ou do lado oposto do mesmo. Algumas pessoas, inclusive magnetizadores que já trabalharam com a gente,
eles conseguiam sentir, com um grau mais aguçado de percepção, as dores e a localização das dores nos órgãos do enfermo, do assistido, a ponto de, inclusive, ele passar mal, né? Então, trata-se de uma sensibilidade que algumas pessoas têm. Ela consegue perceber, ela consegue assimilar aquilo que o assistido está passando. O terceiro meio de você desenvolver o tato magnético diz assim: sentireis uma coisa como um vapor que se escapa de certas partes do corpo do vosso enfermo e se toma certa direção. Age como uma certa atração que direciona a mão de um ponto ao outro, indicando o local a ser tratado. Dá-se o nome de corrente. Então, nesse caso, você percebe do assistido uma sensação térmica. Na nossa ficha de acompanhamento dos trabalhos, tem 2 quadros. Um em que o magnetizador descreve as suas sensações, se ele sentiu calor, frio, me lembra mais de tremores, o pessoal aí pode me ajudar. E o assistido, o que o assistido sentiu? A mesma coisa, né? Se ele sentiu calores, frios, dormência, acho que tem um item que é dormência, né, pessoal? Acho que sim, tem dormência. Então, você vai sentindo. Essa sensação que o assistido passa para o magnetizador é como se fosse um indicativo de localização do enfermo, né? Porque como o magnetizador não tem as mesmas faculdades que um sonâmbulo tem, né? O sonâmbulo tem alguns deles têm a condição até de indicar quando é que vai haver crise e quando é que ele vai ser curado, né? Tem alguns relatos nesse sentido. Mas, enfim, são essas, portanto, as 3 possibilidades do desenvolvimento do tato magnético. Vamos passar para o slide seguinte, Ana? Tem mais um, não tem? Como é que você adquire essa faculdade? Depois de um certo tempo e experiência, e quando se reconhece, passa a magnetizar por um instinto, seguindo sua natureza. Tem um magnetizador chamado Adilson Mota, que ele dá um exemplo nas suas palestras, de um outro magnetizador que não tinha nenhuma percepção de tato magnético e se esforçou para buscar desenvolver essa faculdade. Depois de mais de um ano de repetidas tentativas, ele começou a perceber, né, mais fortemente as sensações e começou então a desenvolver esse tato magnético. Então, a primeira dica, a primeira recomendação de Deleuze é paciência, né? Quando ele diz assim, depois de um certo tempo tem que ter paciência. Quando você espera demais, você tem que ter perseverança para continuar tentando. E nesse desenvolvimento você vai experimentando, você vai tendo alguns registros das experiências vividas. Eu passei a mão num determinado centro e senti isso. Voltei a passar, senti isso. Na segunda vez que eu fui magnetizar, a mão aumentou os tremores. Então eu vou desenvolvendo e vou registrando. Daí a importância da gente registrar as nossas magnetizações. Continuando, ele diz assim: as correntes nos fazem sentir uma crise que se prepara, indicam a si mesmo o momento em que tenham terminado. Porque então se restabelece a calma. Vos vê apartado do corpo e não sentis já nada que vos atraía até ele. Também fazem descobrir o foco essencial de uma enfermidade e vos servem de guia para seguir todas as ramificações. Isso é
uma bênção, né? Se a gente conseguir desenvolver esse tato a ponto de conseguir prever uma crise e você já pensar num processo, num método, para que você possa melhor atender aquele assistido, é tudo de bom para que a gente possa atender a esse assistido. Então, tudo isso é perseverança, paciência e dedicação. Ok? Tem mais um, Ana? Tem, né? Aí ele faz uma recomendação final e ele começa dizendo assim, que ele dá uma ideia de que é óbvio o que eu vou dizer. Aí diz assim, é quase inútil dizer que para aproveitar bem as correntes, o magnetizador não deve padecer de nenhuma distração. Porém, é bom advertir que a partir de que se tem acostumado a deixar-se dirigir por elas, não haverá necessidade de nenhum esforço e atenção para dirigi-las. Nas primeiras vezes, isso no nosso caso, que está tentando desenvolver o tato, a concentração é uma coisa que a gente deve ter muito fortemente. Não desviar a atenção do trabalho. Né? Isso é uma coisa... É um desafio para a gente. É por isso que a gente faz uma prece. Eu, antes de fazer a magnetização, eu boto a música uns 3 minutos antes, eu ouço a música, eu faço a minha prece, para que eu possa entrar no estado de recolhimento mais ampliado. E aí depois eu vou atender o assistido. Isso eu estou falando nos casos de magnetização à distância, né? O presencial, é claro que é diferente, porque a gente faz uma prece coletiva. Mas, enfim, a gente tem que ter a questão do recolhimento e do foco. Depois que isso se tornar uma constante, isso vira rotina. Você já vai fazendo por automação, né? O outro quadro, ele vai dizer as sensações que você sente. Essas sensações, elas não são necessariamente as mesmas para cada pessoa, elas divergem, né? Isso não é uma receita de bolo. Cada um tem as percepções próprias. Até porque ela vai variar também da relação que ele estabeleceu com o magnetizado. Mas, enfim, quais são as sensações? Frio, calor seco e abrasador, coceira no extremo dos dedos, entumecimento no extremo dos dedos, né? É dos dedos, amigo, eu engoli aí. Engolir os dedos. Certo inchaço, que é o entumecimento, né? Movimento flutuante em suas mãos, sensação de gordura ou tensão nos dedos, sensação de acidez, secura, contração, formigamento. E esse etc. para dizer que tem mais muitos outras percepções que você pode sentir. Mas eu queria só registrar um fato que eu achei interessante. A gente estava fazendo uma magnetização nesse tempo no CEAL e o ar-condicionado e a minha assistida, Nossa Senhora, ela estava debaixo do ar-condicionado. E essa mulher começou a se abanar. Que era as sensações que ela estava experimentando, né? Que foi um calor abrasador, literalmente. Mas aí depois foi passando, ela foi se estabelecendo, né? E é isso aí, gente. Então, todos nós, a gente tem que desbloquear essa coisa do tato magnético como um tabu. A gente tem que ter o compromisso, ter vontade, desejo, perseverança, foco. E aí todos nós, é claro que vai ser em escalas e níveis diferentes, porque é próprio da nossa natureza. Mas todos nós haveremos de desenvolver o tato magnético. Eu acho que por hoje é só, né, Ana? Agora é minha vez. Ouçamos a Ana. Sim, Francisco. Tá Bom, gente, Ana. quem dera.
Então, aqui ainda tem esse último recorte, tá? Do Deleuze aqui que a gente trouxe. São duas questões que eu achei interessante. Uma que diz assim: o magnetismo, considerado como um meio de aliviar os nossos semelhantes, de secundar a ação da natureza, de facilitar as crises, de ajudar a medicina convencional, é um instrumento de caridade que todos os homens de boa vontade podem empregar com êxito, sem nenhum estudo e sem o menor conhecimento das ciências físicas. E aí ele vai dar aqui, ele enfatiza isso, que o magnetismo é um instrumento de caridade que pode facilitar no alívio, né, das dores dos indivíduos, especialmente naquela época que os pobres não tinham acesso à medicina, né? E ele diz que qualquer um pode aplicar o magnetismo mesmo sem o conhecimento das ciências físicas. E ele dá um exemplo muito claro no livro, que é das crianças, que as crianças elas magnetizam por instinto, mesmo sem saberem, apenas pela vontade de querer, elas magnetizam. E a gente tem um exemplo muito legal no CEAL de uma criança que começou a imitar o Francisco, acho que foi com o Francisco estava magnetizando ele, e depois ele quer magnetizar o Francisco, e ele vai lá e magnetiza igualzinho, por imitação, por intuição, ele tá lá. Então, assim, ele, claro que quanto mais conhecimento a gente tem, melhor, quanto mais a gente se dedica, tudo isso é melhor, mas ele coloca essa questão que é acessível a todo mundo pode aplicar o magnetismo, basta querer. E também, essa outra questão que ele coloca é o magnetismo apresenta fenômenos que podem instruir-nos acerca de nossa organização física e das faculdades da nossa alma. O que eu gosto muito de Deleuze é que ele traz essa outra parte da abordagem da moral, da abordagem do espírito, das faculdades da alma, porque ele traz o magnetismo como sendo fenômenos que decorrem do espírito, né? Ele vai trazer, ele diz que não vai adentrar nisso exatamente para não entrar em confronto, mas em algumas, de vez em quando ele dá essas reladas, ele dá essas amostrações da sua credibilidade nas faculdades da alma que o espiritismo vai falar. Alguém está abrindo o microfone? Foi tu, Francisco, que queria falar? Foi alguém? Foi eu, Ana. Era só assim para dizer, para destacar o pensamento de Deleuze em relação a de Mesmer, né? Enquanto Mesmer restringiu o magnetismo para os médicos, para os estudiosos, enquanto ele não abriu, Deleuze já pensava nas crianças, nas pessoas simples. Ele, por assim dizer, Na sua época, nos democratizava camponeses, né? nos Que podiam camponeses. magnetizar. Quer dizer, ele queria difundir, disseminar o magnetismo entre as pessoas mais simples também. Isso é uma diferença crucial. Era só isso, Ana. Tá certo. E aí a gente vai agora, gente, só para lembrar, eu sei que também já estamos estourando aqui, mas eu vou só dar umas pinceladas e lembrar do sentido espiritual, né? Kardec, esse texto é um texto que eu gosto muito, que é de junho de 1867. O nome do texto chama-se O Sentido Espiritual. E ali tem um correspondente que acreditava que existiam dois fenômenos, duas faculdades diferentes, a faculdade do sonambulismo e a faculdade da mediunidade, como se fossem duas coisas diferentes. E aí ele até chama assim, né? Que um espírito lá deu uma comunicação, suposto espírito de Erasto, dizendo que haviam 7 sentidos. Além dos nossos 5, existia mais os dois, o da mediunidade e o do sonambulismo. Aí Kardec vai explicar que não, que essas duas coisas, tanto a mediunidade como o sonambulismo, eles são variações do sentido espiritual, que o sentido espiritual vem do perispírito, né? Por isso que quando o Francisco falou que seria um sentido do corpo humano, na verdade eu lembrei que é do sentido espiritual, que esse é um sentido do nosso que a gente sente, que é do espírito, mas que a gente sente através do perispírito, né? E não é no corpo. Então, eu trouxe esses textos, vou dar uma lida e tentar só lembrar, porque a gente já viu isso sobre a dupla vista, né? Quando a gente estava estudando, passando um pouco lá
pelo sonambulismo, pela dupla vista, a gente falou emancipação da alma, né? A gente falou um pouco disso. Então, eu quis dar só uma lembrada que existe o tato magnético dentro do espiritismo. Seria errôneo crer que o sentido espiritual não exista senão em estado rudimentar. Como os outros sentidos, ele é mais ou menos desenvolvido, mais ou menos sutil, conforme os indivíduos, mas todo mundo possui. E não é ele o que presta menos serviços, pela natureza toda especial das percepções das quais é a fonte. Longe de ser a regra, sua atrofia é a exceção e pode ser considerada como uma enfermidade, assim como a ausência da visão e da audição. O que ele está querendo dizer é que o sentido espiritual é muito comum. Ele vai dizer assim, você acreditar que existe só um rudimento do sentido espiritual em você é errado, porque na verdade, ele existe em todos nós, porque todos nós temos o perispírito, todos nós temos a gente é um espírito, né? Então a gente sente essas sensações através do sentido espiritual. Então todos nós sentimos através do sentido espiritual. Então, todos nós podemos ter mais ou menos esse tato magnético. A única coisa que ele vai pontuar é que para alguns são mais ou menos desenvolvido, mais ou menos sutil, outros sentem de maneira mais ostensiva. Então, tem essas diferenças. E aí eu acho legal quando ele diz, longe de ser a regra, sua atrofia é a exceção. Ou seja, ele diz assim, que todos nós temos o tato magnético, temos o sentido espiritual. Quando não temos, é como se a gente fosse enfermo. Então, ele diz assim, quando não existe, é a exceção. Não ter o sentido espiritual, não sentir o tato, é uma exceção. Então, ele está bem longe. A regra é ter. Quando você não tem, é como se nós estivéssemos enfermos. E Kardec explica isso lá no Livro dos Espíritos, né? Mostrando que algumas pessoas podem, ele usa o termo assim de refratar, né? De refratar, de repelir a questão do sentido espiritual. Então, aí a gente se considera como se fosse doente e a gente não sente. Mas isso é uma exceção. A regra é você ter o sentido espiritual. Só que alguns são mais ostensivos, outros rudimentares, né? Mais ou menos envolvidos. E aí, como a Ednélia já tinha colocado, quanto mais a gente exercitar esse sentido, mais a gente consegue ter essas percepções. É através desse sentido que recebemos os eflúvios fluídicos dos espíritos, que nos inspiramos, malgrado nosso, em seus pensamentos, que nos são dadas as advertências íntimas da consciência, que temos o pressentimento e a intuição das coisas futuras ou ausentes, que se exercem a fascinação, a ação magnética, inconsciente e involuntária, a penetração do pensamento. Então, veja bem, aqui ele está falando que através do sentido espiritual, o sentido espiritual é a partir da relação do perispírito, corpo, perispírito e espírito, que a gente vai sentir todas essas coisas. É por isso que a gente recebe as inspirações dos nossos anjos, é por isso que a gente tem esses pressentimentos, a gente diz assim, foi coincidência eu ter pensado numa pessoa e ela ter me ligado naquela hora. Não, pode ter sido uma transmissão de pensamento que se dá através desse sentido espiritual, né? E aí, uma outra coisa que eu achei interessante é quando ele diz, se exerce a fascinação, que é a questão das obsessões também, que os espíritos podem nos obsediar, através do sentido espiritual, e a questão da ação magnética inconsciente e involuntária. Às vezes a gente pode magnetizar mesmo inconscientemente, mesmo inconsciente e mesmo de forma involuntária. Né? E aí ele tem uns etc que também cabem dentro do sentido espiritual, porque as sensações do corpo não explicam. Então, tá nessa questão do sentido espiritual. Essas percepções são dadas ao homem pela providência, assim como a visão, o olfato, a audição, o paladar e o tato, para sua conservação. São fenômenos muito vulgares, que ele só dificilmente constata pelo hábito que tem de experimentá-los.
e dos quais não se deu conta até hoje, devido à sua ignorância das leis do princípio espiritual e da própria negação por alguns deles da existência desse princípio. Então, esses fenômenos que se dá através do sentido espiritual, como a gente já descreveu aqui, né, essa questão da transmissão do pensamento, a ação magnética, isso se dá porque existe esse princípio espiritual, né? E as pessoas ignoram, né? Na época, as pessoas, principalmente os cientistas, materialistas, não acreditavam. Então, eles ignoravam esse princípio. Mas ele é muito comum, tá? E ele vai dizer, ó, só só não vai constatar se você realmente não tem o hábito de experimentar, de se observar. Mas a partir do momento que você começa a se observar, você vai perceber essas outras percepções que decorrem do sentido espiritual. Mas o que quer que leve sua atenção para os efeitos que acabamos de citar e sobre muitos outros da mesma natureza, reconhecerá quanto eles são frequentes e como são completamente independentes das sensações percebidas pelos órgãos do corpo. Então, essas sensações não são sensações físicas, elas são sensações que é tanto que muitas vezes a gente não consegue explicar como são essas sensações. Então, ela se dá através do sentido espiritual. Gente, leiam esse texto, ele é maravilhoso, que junho, Revista Espírita 1967, junho, sentido espiritual, e ele é completo lá. Ele fala mais sobre essa questão da dupla vista, né? Ele traz alguns exemplos, alguns casos que demonstram a existência do sentido espiritual. E para a gente fica muito claro que o tato magnético ele é uma das ramificações do sentido espiritual. É por causa do sentido espiritual que a gente consegue ter a questão da identificação do tato magnético, porque o tato magnético é muito comum a gente perceber pelas mãos. Mas a Edneia falou, a gente pode perceber em outras partes do corpo quando a gente está lá fazendo a relação. Por isso que a gente tem que se observar. Então é isso, gente. Eita, agora vai ser só a prece. Eu acho que não teve. Só teve mais uma perguntinha acho que da Tiane. Você percebe as correntes através do tato magnético, não é assim? É assim, né? Então, tá aí, gente. Eu vou depois jogar o link também para vocês, tá? A gente tá em cima da hora. Eu vou só finalizar com a programação e já passar a prece, porque para a gente não ficar estendendo o tempo, que eu sei que tá todo mundo cansado, né? Eu imagino como tá a correria desses dias. Bom, mas antes disso, eu vou deixar as meninas colocar suas considerações, Francisco, se vocês quiserem colocar algum. Não, Gardênio, o nome do texto é O Sentido Espiritual, tá? Eu coloquei o contexto sobre o sentido espiritual, mas é o sentido espiritual. Eu já jogo para vocês aí. Enquanto isso, as meninas e o menino, Francisco, podem ir falando aí suas considerações finais. Gente, eu acho que hoje a gente já falou bastante, mas espero que estimule vocês a buscarem, a se conhecer, se trabalharem e conhecer as percepções através do tato magnético. E vamos seguir em frente, né? Terça-feira tem mais. Boa noite. Só dar meu boa noite também, dizer que eu fiquei com vontade de comer cuscuz, vou sair daqui, vou fazer. Viu, gente? Mas é isso mesmo, é exercício, observação, tentativa, perseverança, tudo isso que a gente aprendeu aqui, né? Só aprende mesmo no exercício, no cotidiano. Muito bem, parabéns por estarmos fazendo esse curso. Eu também faço minhas palavras da Rose, que o sentido espiritual do texto que a Ana trouxe, inclusive nós já lemos, acho que no Paulo de Tarso, não sei, eu acho que já Não, acho que foi do CEAL mesmo, no nosso estudo particular. No céu. Então, que todos nós tenhamos a perseverança, como a Rose disse, né, a boa vontade e a insistência. Que todos nós acreditemos que é possível, porque já foi descrito como uma faculdade, segundo Kardec. Boa noite,
Até o nosso próximo encontro. Ei, deixa eu só fazer uma correção, talvez eu me expressei mal. A Ana Kleber disse assim, achei muito interessante 7 sentidos, muito lógica a explicação. Não, não existe 7 sentidos, Ana Kleber, são 6 sentidos. Kardec faz a correção, leia o artigo que é completo. Não existem 7, existem 6. O sexto sentido espiritual, a faculdade mediúnica, o sonambulismo, dupla vista, emancipação da alma, tudo isso faz parte das faculdades do espírito. E essas coisas a gente sente através do sentido espiritual, tá? Então, e até ele coloca o que a gente conhece comumente como sexto sentido, é o sentido espiritual, entendeu? Então, só para ficar claro, porque eu não sei se eu me expressei mal e acabei deixando eu entender isso, mas são 6 sentidos apenas, viu? Pelo menos dentro da doutrina espírita, né? Então é isso, eu vou só passar a programação e responder a pergunta da Vanusa do nosso próximo estudo, tá? Então, só voltando, né? Revisando. Quarta-feira, estudo da Revista Espírita, às 19h30, Baltazar, o Espírito Gastronômico. Quinta-feira, estudo e aplicação do magnetismo espiritual, às 20 horas, com o tema Bem-aventurados os aflitos, causas atuais das aflições. Sábado, o tratamento espiritual às 19h30. Os últimos serão os primeiros. Segunda-feira tem um estudo de introdução do livro dos Espíritos, introdução à doutrina espírita, estão estudando o livro dos Espíritos às 19h30. E terça-feira voltamos para cá, né, com estudo em magnetismo, e o tema é inconvenientes, abusos e perigos do magnetismo e meio de precavê-lo. É o capítulo 8 desse livro queridinho aqui, tá, gente? Francisco, agora sim, tu pode fazer a nossa prece. Gente, hoje eu quero pedir a todos vocês que se irmanem a nós, para que nós possamos fazer uma prece mais recolhida, com maior teor de intenção, se é possível, em favor de uma criança chamada João Guilherme, que precisa muito de orações. Que nesse instante, todos nós possamos ser agentes magnetizadores, levando a essa criança a mansuetude, a paz, a tranquilidade que ele tanto necessita nesse momento. Eu quero pedir a cada um de nós que possa levar os seus pensamentos a Deus, que possa visualizar a presença amiga de Jesus, de poder sentir a sua presença entre nós, posto que Jesus houvera prometido que quando 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, ele ali estaria. Então, Jesus está conosco. E nesse instante, como médico das almas, ele lança seus fluidos, ele irradia sua luz, o seu bálsamo bendito sobre a criança João Guilherme, dissipando toda a nuvem negra do medo, da intranquilidade, da perturbação mental e dos imensos equívocos pelos quais ele vem passando. Jesus, ampara essa criança. Tira o Senhor do estado em que ele se encontra. Que vós possais derramar sobre ele o bálsamo. Dai ao João Guilherme, Senhor Jesus, a tranquilidade, a paciência, a força, a fé, a resignação. Ó Senhor, trata-se de uma criança que não consegue exprimir bem os seus sentimentos e que necessita do auxílio
dos pais, dos amigos e de todos aqueles movidos de boa vontade e amor. Que tua paz, que tua imensa benevolência envolva o João Guilherme em bálsamos benditos, trazendo a ele a tranquilidade, a esperança e a paz. Obrigado, Jesus. Fica com João Guilherme, abençoa e dá-lhe uma boa semana. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Amém. Gente, é isso. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês, pela participação, pelos comentários, né, pelos compartilhamentos de experiências. É maravilhoso essa relação que vocês, até pelas piadinhas e brincadeiras que nos animam aqui também. Então, muito, muito obrigada. E é isso. Boa noite. Boa noite, paz e bem. Paz e bem para todos nós. E até a próxima terça. Capítulo 8. Isso, capítulo 8. Vamos lá. Boa noite, que Deus nos abençoe. A todos nós.